A situação do Guarani é horrorosa. E a situação, Albert, acho que a gente tem que deixar um pouquinho o lado campo nesse momento. Não que o lado campo não seja importante, acho que o campo ele é importantíssimo. Nós temos que deixar um pouquinho o lado de campo e chamar a responsabilidade dos nossos diretores, que estão na linha de frente, que é o Marconato, que é o Ricardo Moisés. Eles têm que tomar atitude para tentar resolver o problema. Porque em campo a gente já viu, já tentou todas as opções. Já fizeram de tudo para tentar melhorar essa equipe, não vai. Infelizmente a equipe é fraca. Infelizmente a equipe é pobre. E agora o que fazer? Nós vamos assistir, Albert, o Guarani jogar, passa um jogo, passa dois jogos, passa daqui a pouco, estamos na 10ª rodada. Já tem derby, meu amigo. E aí? Já tem derby, e aí? Vocês vão esperar chegar nas proximidades do derby para tentar resolver o problema? Porque vocês acham que resolve tudo na base do dinheiro. Essa gestão acha que é assim que resolve. Ah, tem um estádio bonitinho. Ah, vou dar um bichinho aqui, eles vão melhorar. Ah, fazer isso aqui. Ah, colocar LED no Brinco de Ouro. Isso é perfeito, meu amigo. Mas colocar LED no Brinco de Ouro não faz a equipe jogar a Série A. Não faz a equipe ter acesso. Cortar os matos nas laterais do estádio. Fazer uma arquibancada bonita. Não evita rebaixamento e nem leva a equipe na Série A. É isso que a torcida quer. Mudar o locutor de som não faz a equipe estar na Série A, não. Não faz a equipe ser rebaixada, não. Vocês têm que começar a esquecer um pouquinho os bastidores e começar a olhar para dentro de campo. Que é isso que reflete o torcedor. É isso que o torcedor quer saber. Para de fazer campanha. Para de fazer campeonato de estrutura. Ah, nós não devemos salário. Faz não sei quantas temporadas que o pagamento tá em dia, e daí? E daí? Isso! Vocês não fazem mais que a obrigação de vocês. Nós queremos saber dentro de campo. E aí, meu amigo? O que tá sendo feito dentro de campo? Mais uma vez falando, trocar de locutor e colocar LED no estádio, meu amigo. Ó! O torcedor não quer saber disso daí, não. E, Gustavo, em cima disso, né, dessa derrota por 2-1, né? Guarani que, né, os 19 minutos com o Paraíso acabou, 18 minutos acabou, né, ganhando um presente, né? O Diogo Matheus deu um estourão lá de trás e ali o Lucas Paraíso ali, viu ali o zagueirão Ricardo Silva e o goleiro Dalberson, né, do América Mineiro, ele falhar, né? E o Guarani acabou ganhando esse gol, né? Foi um presente, né? E após isso, né, aos 29 minutos tomou o gol do empate no primeiro tempo. Aí o Guarani, o jogo acabou aos 29 minutos do primeiro tempo. O Guarani tomou o gol do empate, sofreu a pressão, né? Não soube sair, desvencilhar, não teve criatividade, mesmo com as mudanças, né? Achávamos ali que o Chay ali não performou da melhor forma possível. Ainda assim, pedimos a entrada do Gustavo França. O Gustavo França entrou e ali também, pela forma como o Guarani, totalmente desorganizado, vinha jogando, se salvando, Vladimir fazendo defesas, o Douglas, né? O Douglas Barcelos fazendo né, intervenções importantes, e até que, né, acabou acontecendo um pênalti, né, por conta de um chute cruzado. A bola acabou ali pegando no braço, que o VAR acabou vendo, né, e marcando, e o Guarani sofreu o segundo gol aos 34 minutos do segundo tempo, e ali acabou o jogo, né? O América Mineiro fez o que quis, o Guarani totalmente desorganizado, e o reflexo desse campeonato brasileiro do Guarani, né? Você, nas suas palavras, concordo tudo com você em grau, número e gênero, e só lembrando, né, que existe a falência financeira, né, econômica, né, você fale, e existe a falência esportiva. O Guarani, ele fez sua recuperação judicial para recuperar suas finanças, né, para ter uma saúde financeira, porém, entretanto, precisa fazer uma recuperação judicial dentro do gramado, no campo e bola, porque o Guarani vai passando, agora estamos na 6ª rodada, o Guarani vem falindo dentro das 4 linhas.